Beleza, dando continuidade aí às verminoses causadas por nematomintos, a verminose da vez é a filariose, conhecida também como elefantíase, dependendo de como os sintomas evoluem, né? O verme em questão é a Wuchereria bancroft, alguns chamam de Wuchereria bancroft. A questão é que esse nome dificilmente aparece nos vestibulares, tá? Então sorte a sua, porque memorizar isso não é fácil. E a transmissão dessa doença é pela picada do mosquito Culex. Mas quem que é o Culex? O Culex é o popular pernilongo, hein, gente? Então é uma doença transmitida por picada de pernilongo. Portanto, né, ela é uma doença que é relativamente comum, existem bastante casos. Só que nem todos os casos evoluem para sintomas graves que chamam a atenção, né, que vão culminar naquilo que a gente chama de fato de elefantíase. Para a gente conseguir entender a evolução da doença e os sintomas, nós vamos ter que dar uma olhadinha em sistema linfático humano, algo que você não precisa se preocupar exatamente agora, porque mais à frente em corpo humano você vai ver com mais calma o sistema linfático, mas a gente precisa do entendimento disso. Então vamos dar uma olhada. O sistema linfático humano ele é constituído pelos gânglios linfáticos ou linfonodos, que tem a ver com multiplicação de glóbulos brancos, e pelos vasos linfáticos, né, que vão circular um líquido aí chamado linfa. Apesar do sistema linfático ter múltiplas funções, a que nos interessa hoje é a de drenagem linfática, para a gente entender o que é essa drenagem e como a filariose ou elefantíase se relaciona com o quadro. Saca só, coração humano ele vai bombear o sangue. Esse sangue ele vai sair pela artéria aorta, vai passar por capilares sanguíneos, e vai voltar para o coração através das veias cavas. Claro que eu estou simplificando bastante aqui o esquema do sistema cardiovascular humano, porque é suficiente para o objetivo que é entender, né, os sintomas da elefantíase, da filariose ou elefantíase. Agora uma questão importante é o seguinte, quando o sangue ele chega nos capilares humanos, ali na região dos tecidos, no início do capilar, como você está vendo aqui nessas três setas, a pressão ela é favorável ao líquido passar dos capilares para os tecidos. Então a pressão ela é mais alta aqui no início do capilar, fazendo com que esse líquido extravase em direção às células, isso no corpo todo, tá? Aí você pode ver que durante a passagem pelo capilar, a pressão no capilar ela vai diminuindo. E como essa pressão ela começa a ficar muito baixa, o sangue, o líquido, né, ali, os sais minerais, eles começam a voltar para o capilar. Então perceba que no início do capilar sanguíneo a pressão é favorável ao extravasamento do líquido para os tecidos e no final do capilar esse líquido volta. Mas perceba pelo número de setinhas que eu coloquei, 3 de um lado e 2 do outro, que nem todo esse líquido volta para o capilar sanguíneo, porque a diferença de pressão não é o suficiente para isso. Pô, então peraí, nós temos um excesso de líquido nos tecidos. É justamente esse excesso de líquido que vai ser recolhido pelos capilares linfáticos ali do lado oposto. Então, coração bombeia o sangue, tutu. O vaso linfático ele drena o excesso, tutu. Ele vai drenando o excesso. Isso é o que a gente chama tecnicamente de drenagem linfática, é um processo natural no corpo humano, esse processo ele sempre ocorre. E nós vamos ver que na elefantíase, na filariose, esse processo ele pode ser comprometido pelo verme, basicamente isso. Que você precisa entender nesse momento. Então agora eu vou colocar a imagem aqui para o cantinho, para nós vermos para o contexto específico aqui da filariose ou elefantíase, tá? Qual que é a ideia? Mosquito Culex, pernilongo, está contaminado, ele vai ser o hospedeiro intermediário e ele vai ter as formas larvais, juvenis ali do verme. Ele vai introduzir essas larvas nos nossos capilares sanguíneos quando o pernilongo ele nos pica. Essas larvas vão acabar se desenvolvendo nos vermes adultos, onde? Nos capilares, nos gânglios linfáticos humanos. O ser humano, como ele vai ter os vermes adultos, ele vai ser o hospedeiro definitivo. Mas esses vermes adultos que estão nessas regiões do sistema linfático vão comprometer justamente aquilo que nós chamamos de drenagem linfática. Então pode acontecer ao longo do quadro, ao longo do tempo,
de os tecidos começarem a ficar com sobrecarga de líquido e a gente ter inchaço dos membros, né, por causa dessa falta de drenagem. É aí que podemos desenvolver sintomas tão graves a ponto de chamarmos a doença de elefantíase. Nem todo mundo que tem a filariose tem a evolução do quadro até a elefantíase, mas a evolução disso pode acontecer. Vai depender de cada caso. E aí, se ela acontece, quais são os sintomas que nós esperamos? A obstrução dos vasos linfáticos, causando inchaço dos membros ou locais devidos à obstrução desses vasos. Aqui nós estamos vendo elefantíase, em uma perna de um ser humano. Aqui nós estamos vendo elefantíase no saco escrotal de um ser humano. E a gente tem geralmente inchaço dos membros inferiores, apesar de, às vezes, esse inchaço ele poder ser também, né, de membros superiores. Então, o que acontece é um problema de circulação linfática pelas larvas do verme se desenvolverem vermes adultos no ser humano ali no sistema linfático. Esses vermes adultos vão se reproduzir ali, vão dar origem a novas larvas e os mosquitinhos vão pegar. Mosquito hospedeiro intermediário, porque ele vai ter necessariamente formas intermediárias do verme. Ser humano, hospedeiro definitivo, porque ele pode ter as formas adultas do verme. Como é que nós vamos nos prevenir dessa doença que tem frequência baixa no vestibular, tá? Combate ao mosquito, combate ao vetor, mas pernilongo está praticamente em todo mundo, então isso é muito difícil. As telas nas janelas que evitam a entrada dos pernilongos nas casas, assim como os cortinados em camas, protegem das picadas principalmente noturnas, o uso de repelentes e o tratamento dos doentes. A Organização Mundial de Saúde, gente, ela considera que o tratamento dos doentes é a principal forma da gente evitar. Porque quando você tem a elefantíase de forma crônica, igual você está vendo nesses sintomas aqui, a pessoa não consegue se recuperar desse quadro. Mas se ela faz tratamento, a gente pode impedir que novas formas larvais sejam geradas no corpo humano. Então, aquele ser humano, ele deixa de ser um transmissor para o mosquito e, consequentemente, para outro ser humano depois. Então, o tratamento dos doentes é considerado a principal forma da gente evitar que a doença se alastre. Por quê? Porque considera-se que o combate a pernilongos ele é absolutamente difícil, visto que é um animal super adaptado a praticamente todas as regiões do planeta. Entendeu? Essa é a filariose, que pode evoluir para elefantíase, dependendo aí do agravamento do quadro, doença que é pouco frequente no vestibular. A gente vai finalizar com mais uma doença aí que é causada por nematelminto, que é uma doença até mais comum, bem menos grave, não chega a tanto, igual a gente viu na filariose e elefantíase, mas é uma doença bastante comum. Pela foto aqui você vai até perceber, é o bichinho geográfico, né? Que é conhecido também como bichinho de areia. O bichinho geográfico ou bichinho de areia é aquele bichinho que a gente pega em parquinhos por penetração de uma larvinha na pele. Ou você pega em praias também, por aí vai. É uma doença muito mais comum porque crianças muitas vezes têm, justamente por brincar em parquinhos públicos, né? Que às vezes não tem uma asepsia adequada, que às vezes é frequentado por animais como cães, né, que podem acabar nas suas fezes liberando alguns vermes ali, inclusive esse. Já, mas que verme é esse que causa o popular bichinho geográfico ou bichinho de areia, tá? O bichinho de areia, ele vai ser causado por um nematominto chamado Ancylostoma brasiliensis. Você percebe aí que ele é made in Brasil, né? E o modo de contaminação do Ancylostoma brasiliensis vai ser o quê? A penetração ativa de uma larva que chama migrans. Essa larva vai penetrar pela pele. Geralmente, essa penetração ela é no pé, às vezes ela é na região do antebraço, quando a pessoa fica apoiada na areia, e às vezes na região da lombar. Dificilmente ela é na região torácica, peitoral. Por quê? Porque não é uma região que comumente crianças ou até mesmo adultos, né, podem estar em contato com a areia. A larva, gente, ela se chama migrans porque ela vai ficar migrando de forma subcutânea. Essa larva ela vai começar a corroer a sua pele ali por baixo, ela vai comendo a parte subcutânea
e vai causando coceira e vai marcando o local onde ela se move. Por isso o sintoma vai ser justamente coceira na região na qual a larva se move. E dá para perceber, ó, que ela vai formando como se fossem uns mapinhas. Olha esse coraçãozinho aqui no pezinho, que lindinho, ó, tá vendo? Ó? Por isso que a gente chama de bicho geográfico. Então o sintoma basicamente é esse: irritação, coceira, ali onde a larva ela está se movendo. Não são sintomas que podem ser graves, mas realmente é bastante irritante. Existe um tratamento para essa doença que é interessante, que é você passar pomadas que possam ser absorvidas e matar a larva. Mas tem um detalhe que é muito comum, gente, quando nós passamos essa pomada, na medida em que a pomada é absorvida pela pele, entre aspas, isso causa uma irritação na larva, e a larva ela começa a tentar migrar mais, a sair daquela parte geográfica, daquele mapa que ela estava. Exatamente por isso, muitas vezes, um dos tratamentos inclui cercar a larva inicialmente com uma caneta de iodo. O iodo ele é absorvido pela pele, ele é tóxico para a larva. Então, quando você cerca com a caneta de iodo, a larva ela fica restrita àquela região. Aí você passa a pomada em cima e acaba matando de fato essa larva. É um tratamento bastante curioso, bastante comum, muitas pessoas já devem aí ter ouvido falar. Né? Como é que nós vamos nos prevenir do bicho geográfico, do bichinho de areia, do Ancylostom brasiliensis? As larvas migram, gente, elas estão ali porque animais como cães devem estar com o verme e devem estar liberando o verme adulto ali, ovos desse verme nas fezes. Então, locais onde cães frequentam, a gente pode ter contaminação. Fezes contaminadas do cão também. Por isso que a gente acaba dizendo, né, que as principais prevenções dessa doença vão ser o cuidado no manuseio de fezes de animais domésticos e manter as praias e os locais públicos de preferência sem esses animais. Porque se eu não tenho esse animal doméstico que está contaminado, eu não vou ter fezes deles ali naquela areia a ponto de ter as larvas migrans naquela areia, dando uma sequência aí ao ciclo, tá? O ser humano, nesse caso, o problema dele é estar com a forma larval causa irritação, coceira. O cão ali pode estar com o verme numa outra forma, né, até causando ali algum tipo de incômodo intestinal, mas para o ser humano a questão é a larva não penetrar pela pele. Então, se eu mantenho esses locais, esses parquinhos de areia, os lugares públicos, né, longe de animais domésticos, sobretudo os animais que não são vermifugados ou até aqueles que são criados mais soltos, que mais possivelmente podem ter infecções, podem ter parasitoses, a gente acaba tendo um controle melhor aí da doença. Beleza? Essas foram as doenças de nemateumintos. Lembre-se que, gente, as duas doenças que o vestibular tem perguntado nos últimos 10 anos vão ser a lombriga e o amarelão. Essas outras foi mais aí uma cortesia para você. Beleza? É isso aí, galera. De coração, prazer estar com vocês nesse vídeo. Se cuide, continue protegendo a você e as pessoas que você ama, hein? É nóis, galera. Fui!